Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mariana e o vídeo de hoje vai falar sobre um tema denso, mas que é muito importante a gente discutir, que é o suicídio e a educação socioemocional. Bom, estamos no mês de Setembro Amarelo. Setembro foi escolhido como mês de prevenção ao suicídio devido ao dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E a história começa em 1994, com um adolescente chamado Mike Im, que tinha um Mustang amarelo, um carro Mustang amarelo, e ele era muito apaixonado por aquele carro que ele tinha, ele era uma pessoa muito boa e ele acaba se matando com o carro. E na véspera do velório dele, os amigos dele, adolescentes, fazem cartõezinhos e escrito, está tudo bem pedir ajuda. E no dia do enterro eles prenderam fitinhas amarelas nesses cartõezinhos e distribuíram 500 deles. E um tempo depois eles ficaram sabendo que uma menina recebeu por correio de um amigo esse cartãozinho e que isso deu forças para ela no momento em que ela precisava muito. E daí começou a campanha do Yellow Ribbon, né, nos Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil como Setembro Amarelo, que é de extrema importância. E apesar de ser um tema denso que as pessoas não querem discutir, ele é importante. O Durkheim, como bom sociólogo que era, falava que o suicídio ele é um fato social, porque quando se trata de um conjunto de suicídios, nós temos que pensar na sociedade daquele período. E claro que cada vida perdida é uma vida muito importante, não se pode menosprezar a importância de cada um, mas os dados no coletivo são muito abismantes. 800 mil pessoas por ano se matam. Isso significa uma pessoa a cada 40 segundos. E para cada uma pessoa que se mata, 20 tiveram tentativas que acabaram não chegando ao ponto final. Os dados do Estatísticos no Brasil também assustam. Uma reportagem de 2019 mostra que a taxa de suicídio no Brasil aumentou 7% em 6 anos, enquanto no resto do mundo houve uma queda de 9,8%, o que mostra que nós estamos na contramão do mundo e alguma coisa está muito errada com o nosso país. Adolescentes entre 10 e 19 anos das grandes cidades tiveram um aumento de 24% de suicídios entre 2006 e 2015. Isso foi uma pesquisa da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E enquanto no mundo inteiro esse número caiu 17%. E então, em 2015, só no Brasil, 20.445 adolescentes entre 10 e 19 anos, aliás, crianças e adolescentes, porque 10 anos ainda é criança, se mataram em 2015 apenas. Entre 2007 e 2016, nós tivemos 106.374 óbitos por suicídio. Em 2016, foram 11.433 mortes por suicídio, isso dados no nosso país. E segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, quantidade que poderia ser muito diminuída, muito reduzida, se houvesse algum empenho nesse sentido. Bom, e o que nós podemos fazer em relação a isso? Por que o nosso país está tão ruim? Porque o nosso país é um país que não investe em alfabetização emocional e competências socioemocionais. Então cabe a nós fazer isso. Ah, mas eu não sou professor. Você pode não ser professor, mas você pode ter filhos, você pode ter sobrinhos, você pode ter um afilhado, você pode conhecer a criança que é filho do vizinho. Todos nós temos responsabilidade nisso. Então, hoje em dia isso já é tão compreendido que a Base Nacional Curricular Comum, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela elenca 10 competências gerais. E entre essas competências, eles colocam comunicação, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação. Ou seja, 4 das 10 competências preconizadas para ensino no nosso país têm a ver com habilidades socioemocionais. Eu desconheço qualquer pessoa com mais de 10 anos que tenha recebido uma verdadeira educação socioemocional. E é justamente porque nós não tivemos que tem a importância reconhecida hoje de que a gente invista na nova geração para que eles recebam esse tipo de ferramentas para lidar com a vida. A gente tem institutos, eu anotei aqui alguns, que têm se levantado, não só no Brasil, mas no mundo principalmente, em prol do desenvolvimento dessas competências nas escolas e em outros setores. A gente tem a Unesco,
que fala das competências de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Nós temos o CASEL, The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Eles colocam as competências em 5 blocos: autorregulação, autoconhecimento, contexto social, relacionamentos, tomada de decisão responsável. Temos no Brasil o Instituto Ayrton Senna, que coloca também em 5 grandes blocos: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, abertura ao novo. Temos o Fórum Econômico Mundial, que fala das 10 habilidades mais necessárias para as pessoas em 2020. Solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gerenciamento de pessoas, capacidade de coordenar com os outros, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão consciente, orientação do serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Ou seja, não só as escolas precisam entrar nisso, como é isso que as grandes empresas estão buscando das pessoas. E se a escola também está formando para a vida e para o mercado de trabalho, é preciso que a escola faça alguma coisa em relação a isso. A própria Yale University, uma universidade muito reconhecida nos Estados Unidos, eles fizeram um acróstico para RULER: Recognize, Understand, Label, Express and Regulate, que significaria reconhecer, compreender, nomear sentimentos, expressar e regular. Tudo bem, tudo isso é muito lindo na teoria, mas como é que a gente aplica isso na prática? Eu vou trazer algumas ferramentas, elas não se esgotam aqui, são ferramentas de comunicação não violenta, são ferramentas de disciplina positiva, algumas ferramentas que eu senti de fazer na minha sala de aula e que acabaram dando certo, e estamos sempre abertos a novas possibilidades, não são todas que funcionam em todos os momentos, mas é importante que isso seja trazido para a sala de aula, para as casas e para todos os lugares onde crianças e adolescentes estão inseridos, e até mesmo adultos. Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui é em relação a encorajamento versus elogio. Tem um estudo da Carol Dweck, nos Estados Unidos, que ela fala sobre 2 tipos de mentalidade. Ela fala de fixed mindset e growing mindset, o que seria uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. E o que ela descobriu nos estudos dela? Ela descobriu que crianças que eram elogiadas evitavam desafios maiores. Por exemplo, o professor virava para a criança e falava assim: ai, muito bem, você acertou, você é tão inteligente. Essa criança não queria um desafio maior depois, porque ela temia que o professor perdesse a ideia de que ela era inteligente. Em compensação, as crianças que eram encorajadas em frases do tipo: nossa, você deu o máximo de si, você está tentando o seu melhor, muito bom. Essas crianças queriam maiores desafios, porque elas eram encorajadas por aquilo que elas faziam, e não por um julgamento que as pessoas tinham em relação a elas. Vou ter que desligar minha impressora porque ela tá falando. Até perdi o fio da meada. Bom, então as crianças que eram encorajadas, elas tendiam a maiores desafios. Isso é muito legal, porque a gente tem uma cultura do elogio e não do encorajamento. E quando a gente pensa numa perspectiva de comunicação não violenta, a CNV, a gente também pode pensar que o elogio, ele é uma forma de julgamento. Assim como é um julgamento você virar e falar: essa pessoa é muito chata. É um julgamento você falar que essa pessoa é muito inteligente. Você está fazendo isso com base nos seus parâmetros. Então, o primeiro tópico que a gente pode trazer é o encorajamento. A segunda coisa, validação de sentimentos das crianças. Ouvir, escuta atenta. Quando a criança cai, o que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Não foi nada, já passou. Passou, porque não foi com você. Como é que você sabe que não foi nada? Então, validar. Quando a criança chega na escola e a criança está chorando com saudade da mãe, geralmente as professoras pegam: pronto, olha o patinho, olha o urso. Não, a criança está sentindo aquilo e ela tem o direito de sentir aquilo. É por isso que nós somos o que somos hoje em dia, porque nós aprendemos a engolir os nossos sentimentos e colocar outra coisa no lugar. E é exatamente isso que nós não queremos que as crianças hoje em dia façam. Então, validar o sentimento da criança, ouvir, escutar, não menosprezar aquilo que ela está sentindo, ainda que você não consiga compreender. Tanto que a empatia é fundamental nesse processo, é tentar se colocar no lugar da criança, do adolescente ou mesmo da pessoa adulta que esteja ao seu lado. Opa, minha folha tá voando. Outra coisa que eu coloquei aqui é a roda de sentimentos. Isso pode ser feito em casa, alguns pais de alunos meus começaram a fazer o ano passado em casa.
porque a gente fazia 2 a 3 vezes por semana, nós sentávamos em roda na sala, isso que a sala tinha 24 crianças, e cada um falava o que estava sentindo, e viam coisas muito profundas dali, medos, situações, desafios familiares, e elas queriam expressar. E quando chegou no final do ano e eu falei que eu não ia mais poder ficar com os meus alunos, um deles me falou uma coisa que me marcou e vai me marcar pro resto da vida. Professora, quem vai fazer roda de sentimentos para saber o que nós estamos sentindo? Porque eles queriam ser ouvidos. A preocupação deles não era se a professora ensinar melhor, era quem ia ouvi-los. E isso é importante para as crianças e para os adultos. Nós temos uma geração de pessoas que acha que não pode trazer problemas para os outros, que não pode se abrir, não pode ser vulnerável. E as crianças têm que entender que sim, que elas podem ser vulneráveis, que elas podem errar, que elas podem ter as dores. Então, momentos de compartilhamento de sentimentos são importantes, e mesmo quando o adulto compartilhe, porque a criança acha que o adulto é invencível, e ela tem que entender que o adulto também erra, que o adulto também é vulnerável. E nesse sentido, pedir desculpa à criança faz com que ela perceba que ela também pode fazer isso, que ela também pode errar, porque se o adulto erra, ela também tem esse direito. Outra coisa que eu coloquei aqui, roda de escolhas, quando a criança tiver um momento bom, tranquilo, isso não dá para ser feito no momento de estresse. Ajudar a criança a selecionar coisas que ela pode fazer na hora que ela não estiver se controlando. Mais ou menos a quantidade de anos que ela tem, o número de escolhas. Então, no ano passado, meus alunos tinham mais ou menos 6 para 7 anos, eles mesmos elencaram tomar água, sair para tomar um ar, pedir um abraço, contar até 10, dar alguns pulinhos. E no final do ano, essas crianças de 7 anos chegavam para mim e falavam: professora, não estou conseguindo me controlar. Olhei na roda de escolhas, vou tomar uma água e já volto. Perfeito. Eles iam e eles voltavam. Quantos de nós conseguimos fazer isso? Poucos. A roda de escolhas, então, é uma opção, um cantinho da calma, um cantinho que a criança possa ir quando ela estiver com raiva, quando ela estiver magoada. Pode colocar diferentes paninhos, texturas, coisas para apertar, um travesseirinho, alguma coisa que traga um aconchego para ela ficar lá o tempo que ela necessita para se acalmar. De alguma forma, todos nós fazemos isso, né? Só que um lugar especial para ela aprender a controlar os sentimentos, tanto na escola quanto em casa. Resolução de conflitos. Resolução de conflitos não é fica quieto, eu vou resolver o problema. Isso não é resolução de conflitos. Resolução de conflitos é ouvir uma parte, ouvir a outra, deixar que eles levantem possíveis soluções, deixar que eles entendam como cada uma das partes foi afetada. Não é um processo simples, é um processo que demora, mas é um processo que dá muito resultado. Escutativa da criança. Outra coisa legal, ensinar as emoções básicas, as 5 emoções básicas: alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Alguns colocam surpresa também. Todas essas as emoções, sim, são as 5 do Divertidamente, se você pensou nisso. Todas as nossas emoções, elas derivam dessas 5 ou 6 primeiras. Então, fazer a criança reconhecer os momentos em que ela tem cada uma delas, isso é muito importante. E por fim, eu coloquei uma técnica da comunicação não violenta, que você pode trazer para as crianças aquilo que ela está sentindo. Esse material aqui pode ser baixado no site do Instituto de Comunicação Não Violenta do Brasil. E tem, por exemplo, raiva, curioso, feliz. Tem uma gama de emoções aqui. Surpreso. Então a criança pode pegar o sentimento dela no momento e você ajuda ela a identificar qual necessidade está por trás daquilo que ela está sentindo. Por exemplo, eu estou com raiva porque a minha necessidade de respeito não está sendo suprida. Eu estou feliz porque a minha necessidade de descanso e relaxamento está sendo suprida. Então ajuda a criança a conectar aquilo que ela está sentindo com as necessidades que estão por trás. E eu não poderia terminar esse vídeo sem falar que se você conhece alguém que está precisando de ajuda, ou se você mesmo está precisando, busque ajuda. Como falaram os amigos do Mike Im, lá em 1994, esse clamor ainda continua. Procure ajuda se você precisa. Ligue no CVV 188 e não desista. E ajude as crianças e os adolescentes a terem uma melhor alfabetização emocional. Por hoje é isso.